Olá, amigo. Quero falar sobre o carro Renault Megane. Quais motores foram instalados? Inicialmente, tanto motores a gasolina SCE naturalmente aspirados quanto motores TCE superalimentados, bem como unidades a diesel, foram instalados em Megane. A oferta foi extensa ao longo de todo o período de produção, mas logo no início a lista de motores a gasolina foi bastante decepcionante, pois o padrão mais potente tinha uma capacidade de 1,2 litro. Sim, você poderia comprar a variante 1,6 TCE 205 HP, mas era um carro esportivo, modelo GT, e bastante caro. Este motor foi introduzido no Megane normal apenas em 2017, embora naquela época tivesse uma potência de 165 CV. 2018 trouxe mais, pois o motor 1,3 TCE a gasolina, um derivado do 1,2 TCE, apareceu com uma faixa de potência maior, de 114 a 158 cavalos-vapor, substituindo o motor 1,6. Vale saber que muita coisa mudou nesse aspecto ao longo dos anos. Normalmente, a gama de unidades, até mesmo a sua potência, muda todos os anos, pelo menos a cada 2 anos. Atualmente, estão à venda dois motores, um motor 1,3 a gasolina com 140 cavalos-vapor e um motor 1,5 diesel com 115 cavalos-vapor. Ambos são combinados com uma transmissão automática. A gama diesel era menos complicada. Durante todo o período de produção, o motor base foi o 1,5 DCI, enquanto a variante mais potente 1,6 DCI foi brevemente substituída pelo seu sucessor, o 1,7 DCI. Este último estava disponível numa versão mais fraca de 130 CV e numa versão mais forte de 163 CV com dois turbocompressores para a versão GT. Em 2018, terminou a venda do Megane 1,6 DCI, substituindo os dois motores pelo 1,7 DCI de 150 cavalos. No entanto, o 1,5 DCI permanece até hoje. Os motores foram combinados com caixas de velocidades manuais e automáticas EDC, dupla embreagem. Apenas a variante naturalmente aspirada Megane 1,6 SCE tinha caixa manual de 5 marchas, as demais tinham caixa de 6 marchas. As máquinas automáticas eram de 7 velocidades para modelos regulares e de 6 velocidades para motores diesel selecionados, e o modelo RS automático foi combinado com variantes de motor mais potentes, ou seja, 1,2 TCE, 132 HP, 1,3 TCE, 140.158.159 e 160 HP, 1,6 TCE e 1,8 TCE. Nos motores diesel, eram unidades de 1,5 DCI, 110 e 115 HP, 1,6 DCI e 1,7 DCI. O híbrido também tinha transmissão automática, mas tinha um design completamente diferente, o chamado multimodo, com 2 marchas para o motor elétrico e 4 para o motor de combustão. Todas as versões de motor do Megane tinham tração dianteira. No entanto, uma característica interessante é o sistema 4 Control utilizado anteriormente no Laguna, ou seja, 4 rodas direcionais. Esta solução estava disponível apenas nas variantes GT, gasolina e diesel, e RS. Qual motor escolher? Na verdade, no caso deste carro, depende mais do ano que você tem interesse, porque, como mencionei acima, muita coisa mudou. Por exemplo, as unidades 1,6 SCE, 1,2 TCE e 1,6 TCE naturalmente aspiradas só foram oferecidas até 2018. Geralmente, os modelos 2016 a 2018 tinham a maior seleção de motores. A partir de 2018, foi oferecido o 1,3 TCE. Nos motores diesel, o 1,6 DCI foi oferecido nos modelos 2016 a 2018 e o 1,7 DCI nos modelos 2019 e 2020. Entre os motores a gasolina, o 1,6 SCE é uma aposta certa. Esta unidade de corrente de distribuição bastante simples quase dispensa manutenção. Os usuários ficam felizes em adicionar energia a gás, embora não necessariamente no Megane. Não tanto pelas dificuldades, mas pelo estado do carro. O mesmo motor do Dacia Duster era frequentemente equipado com autogás. Você só precisa verificar as folgas das válvulas. O problema da unidade 1,6 é sua dinâmica e a caixa de 5 marchas.
Como resultado, temos um carro de uma época anterior em termos de direção. Felizmente, o consumo de combustível não é excessivamente elevado. Segundo relatórios da Autocentrum, o consumo médio de combustível é de 7,2 L 100 km. Este resultado é comparável ao 1,2 TCE superalimentado e menor. O segundo motor da lista dos que podem ser recomendados é o potente 1,6 TCE. É um motor bastante refinado. Não existem problemas com a corrente de distribuição como o menor 1,2 TCE, embora haja casos de estiramento. Devido a isso e ao acúmulo de depósitos de carbono, é recomendável trocar o óleo com frequência. A injeção direta de gasolina funciona bem, embora deva ser levado em consideração que esses motores são bastante jovens. Uma vantagem para o consumo de combustível, que não precisa ser superior ao do 1,6 SC, é naturalmente aspirado, mas muito mais fraco, a proxy. 8L, 100 km. Infelizmente, um ponto negativo para a ligação ao EDC automático, o que prejudica o seu já excelente desempenho. Do período até 2018, existe também o referido motor 1,2 TCE a gasolina, que não é um motor mau, mas também não é bom. Tem problemas com a cadeia de distribuição, que devem ser resolvidos com antecedência, pois há casos conhecidos de limalhas e fragmentos que entraram no petróleo. Os primeiros problemas são percebidos mesmo após aproximadamente 60 a 80 mil quilômetro. Portanto, comprar um carro com baixa quilometragem nem sempre permitirá evitar esse problema. Como se não bastasse, algumas unidades consomem óleo em excesso, o que provoca uma série de efeitos negativos, não apenas a perda de lubrificante. Combustão incorreta, acúmulo de depósitos de carbono, destruição do sistema de escapamento, etc. Vale lembrar também que a unidade utilizada no Megane IV possui injeção direta de gasolina, ao contrário do teoricamente o mesmo 1,2 TCE é utilizado nos modelos mais antigos. Este motor pode ser recomendado? Condicionalmente sim, se você encontrar uma boa cópia. O 1,3 TCE é uma unidade bastante moderna, que funciona sob o capô dos carros há pouco tempo e ainda não merece avaliação negativa devido à idade, mas podemos ter cautela. Não só possui todas as soluções do seu antecessor, mas também um filtro GPF e um sistema de tratamento de gases de escape muito restritivo. Escreverei sobre ele mais tarde. Os primeiros problemas observados incluem funcionamento irregular do motor e solavancos durante a aceleração, além da sugestão do computador de bordo para verificar o sistema de injeção. O consumo de combustível é claramente inferior, segundo relatos, mesmo abaixo de 7L, 100 km, e a dinâmica é muito boa. Infelizmente, já se sabe que grande parte do combustível vai parar no óleo do motor. Portanto, deve ser substituído pelo menos a cada 10.000 km, e também quando o nível sobe significativamente acima do nível. Se você não se preocupa com o serviço, escolher este motor pode ser um tiro no alvo. Então, qual motor a gasolina você deve escolher? Infelizmente, é difícil. Depois de 2018, você não tem escolha. Resta apenas a unidade 1,3 TCE. Antes do facelift, se você se preocupa com desempenho, vale a pena procurar o 1,6 TCE. Caso contrário, considere o simples e comprovado 1,6 SCE. Só então você terá que aceitar o equipamento bastante ruim. Não deveria haver esse dilema ao comprar um Megane com motor diesel. O melhor é sem dúvida o comprovado e refinado 1,5 DCI. A variante para os preguiçosos é de 90 cavalos-vapor, podendo consumir menos de 5L, 100 km. Há também uma versão mais potente de 130 cavalos que oferece bom desempenho. Existem variantes intermediárias e todas elas são boas. Em segundo lugar, eu escolheria o mais moderno 1,7 DCI, que é um derivado do 1,6 DCI. Consome menos, conduz de forma mais agradável e, na minha opinião, em termos de características, é o melhor diesel nesta classe de tamanho. É uma pena que já não seja utilizado em nenhum modelo do grupo Nissan-Renault. Infelizmente, a experiência do workshop é atualmente limitada. Um design mais comprovado é o 1,6 DCI, que inicialmente foi aclamado como extremamente bem-sucedido, mas hoje se sabe que seus cabeçotes quebram, a válvula EGR falha e também tem problemas com a corrente de distribuição.
Portanto, você pode contar com o design aprimorado do 1,7 DCI para ser melhor. Embora por enquanto seja apenas adivinhação. Portanto, o único diesel comprovado e bom da linha é o 1,5 DCI. E acho que em geral, em toda a gama de motores, este é o motor que melhor se tem debaixo do capô do Megane. Vale a pena comprar um plug-in híbrido? Este é um tópico à parte para Megane, porque o carro é raro, mas você pode encontrá-lo. O híbrido Renault é baseado em um motor 1,6 SCE operando no ciclo Atkinson e uma unidade elétrica combinada com uma estranha caixa de câmbio, ou melhor, um conjunto de marchas. E não se trata de seu nome ou estrutura, mas de seu princípio de funcionamento. É impossível descrever. As relações de transmissão são alteradas sem o conhecimento do motorista, muitas vezes em momentos ou de maneiras bastante surpreendentes. Você nem consegue entender isso completamente, você precisa se acostumar. Isso te incomoda enquanto dirige? Não necessariamente, e a dinâmica do carro é muito boa. A potência de aproximadamente 160 CV não é a mesma que obteremos de um motor a gasolina ou diesel de potência comparável. Está mais próximo da variante que gera aproximadamente 130 a 140 HP. Consumo de combustível? Não é o pior, mas também nada de maluco. No teste combinado foram 6,2 L, 100 km. No percurso você pode descer até 5, e na rodovia chega perto de 9. A autonomia com bateria de tração carregada é de aproximadamente 40 km. Vale a pena comprar um híbrido? Se você concordar com um baú menor e pretende carregá-lo, você pode. Não que valha a pena, mas vale a pena considerar um bom exemplo. No entanto, você definitivamente não deve se concentrar em procurar um carro assim. Por dinheiro semelhante você pode comprar outro híbrido, por exemplo, um coreano, que dirige melhor e consome menos combustível. E não há bateria para carregar. O melhor é ler o texto abaixo, mas leve em consideração que esse é o ponto de vista de quem está comprando um carro novo. Falhas típicas. Como convém a um carro francês, o Renault Megane luta principalmente com a parte elétrica. Os usuários reclamam de praticamente todas as áreas conectadas à eletricidade, principalmente para congelamento ou mau funcionamento de multimídia, incluindo rádio e Bluetooth. Os usuários tiveram seus displays substituídos na concessionária. Não é incomum substituir chicotes de iluminação inteiros, especialmente na parte traseira. Mensagens sobre funcionamento incorreto do motor aparecem na cabine, o que nem sempre se reflete na realidade. O sistema sem chave nem sempre funciona. No entanto, a maior falha, quase padrão, do carro é o sistema de escapamento. A mensagem "verifique o sistema de escapamento" ou "verifique o sistema de injeção" enlouquece muitos motoristas dessa marca de carros. Uma visita a um serviço autorizado termina com uma atualização de software, eliminação de erros ou substituição do sistema de escape. E, curiosamente, aplica-se tanto a motores mais antigos como a motores mais novos, a gasolina e a diesel. Além disso, os motores diesel têm problemas com o acelerador dos gases de escape localizado no sistema de escape. Infelizmente, o sistema de escape do diesel Megane EV é muito extenso, o que acarreta custos potenciais. É aconselhável levá-lo a uma oficina não autorizada onde, além de substituí-lo, o mecânico poderá tentar diagnosticar o problema. Outra área bastante sensível do Megane EV é a caixa de câmbio EDC, ou seja, automática com duas embreagens. Embora ainda não haja problemas mecânicos sérios, a parte elétrica está cobrando seu preço. O problema de solavancos e mudanças de marcha menos suaves geralmente é resolvido com a atualização do software de controle. Os usuários do Megane também relatam sons metálicos de batidas ao iniciar ou mudar de marcha em transmissões manuais. Às vezes, há também um ruído de batida vindo da suspensão ou dos elementos internos. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.